Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, a este nosso encontro de preparação para o batismo. Você talvez não consiga quantificar a importância que tem a tua presença ou a tua audiência nesta realidade a qual nós estamos vivendo nesse momento. Tão importante para você, mas muito mais importante para os vossos filhos. Aqui já iniciamos a nossa fala. O testemunho do pai, o testemunho da mãe, vivendo essa experiência de preparar-se bem para batizar o filho, para batizar a filha. Também não menos importante, a presença dos padrinhos participando conosco. Já tivemos a oportunidade e já ouvimos falar aqui sobre as realidades nas quais nós estamos inseridos como cristãos católicos, vivendo a experiência de mandamentos da lei de Deus, vivendo a experiência de observarmos e vivermos os sacramentos de forma coerente, atendendo ao chamado, ao convite de Jesus a aderirmos ao grande projeto do reino de Deus. Inicialmente gostaria de ler o número 846 do Catecismo da Igreja Católica. Fora da Igreja não há salvação. Como entender esta afirmação? Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que a Igreja, ou que esta Igreja, a qual nós fazemos parte, a Igreja peregrina, ela é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo. Meu irmão, minha irmã, precisamos estar atentos a isso. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja, a qual nós fazemos parte. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e a necessidade do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo. Como que por uma porta adentramos a igreja, vivemos a experiência de buscarmos a santidade através dessa porta que nos é aberta pelo sacramento do batismo. Por isso, não podem salvar-se. Prestemos atenção aqui, meus irmãos. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou então perseverar. Então, meus irmãos, a nossa preparação para bem batizar os nossos filhos, os nossos afilhados, também traz a nós, uma vez mais, essa realidade de que nós precisamos ver, precisamos ouvir, precisamos ver, precisamos sentir, mas sobretudo precisamos fazer essa caminhada, viver essa experiência de caminho de salvação. Gostaríamos de partilhar com vocês algumas realidades, nos aprofundando. Claro que já foi nos falado aqui sobre sacramentos, sobre mandamentos, onde vivemos o nosso batismo intensamente na família, na comunidade. Tão importante viver o batismo na realidade nossa, na sociedade, na escola, no ambiente de trabalho. Tudo isso nós já ouvimos aqui. Os nossos irmãos já nos falaram sobre essas realidades. E aqui nós acrescentamos um pouquinho sobre a realidade da iniciação cristã e a dignidade do batismo. A dignidade do batismo. O batismo é porta da vida e do reino. É o primeiro sacramento da nova lei que Cristo instituiu para que todos possam alcançar a vida eterna. Todos. E em seguida confiou a sua igreja, que somos nós, que fazemos parte da igreja, nós como corpo, juntamente com o evangelho, quando ordenou aos apóstolos: ide e ensinai a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus irmãos, precisamos observar, vivemos a experiência já do que nós já ouvimos,
E agora, a partir daqui, nós precisamos aceitar esse convite que o Senhor nos faz. Quantos de nós que estamos aqui somos batizados, vivemos a experiência, buscamos o sacramento através dos nossos pais, dos nossos padrinhos, através da igreja, através da comunidade, e não vivemos o nosso batismo, não aceitamos esse convite, quando Jesus ordenou: ide e ensinai a todos os povos. Esse ensinai a todos os povos, meus irmãos, iniciamos lá em casa, é junto à nossa família, é junto com os nossos filhos, junto à esposa, junto ao esposo. Ensinai, né? Batizados nós somos, mas agora nós precisamos querer viver essa realidade do sacramento do batismo na nossa vida. O batismo é, antes de tudo, o sinal daquela fé. Já nos foi falado, né? Quando somos batizados, e batizados crianças, e temos muitos católicos que ainda questionam a realidade do batizar criança, até católicos nossos, quando são questionados pelos nossos irmãos de outras denominações, eles também ficam pensando: mas é mesmo? Por que batizar criança? Na fé do papai, da mamãe, do padrinho e da madrinha. E por que o padrinho e a madrinha? Justamente por isso, porque muitas vezes o pai e a mãe, eles estão vivendo uma realidade de não viver a experiência do sacramento, não participam da vida da comunidade, não estão inseridos na comunidade, não participam das pastorais, dos movimentos. Aí nós temos a escolha dos padrinhos, que são importantíssimos, e lá ao final desse momento nós vamos ouvir falar sobre isso também. Então, o sinal daquela fé com a qual os seres humanos, nós, homens, mulheres, filhos de Deus, respondemos ao Evangelho de Cristo, iluminados pela graça do Espírito Santo. Por conseguinte, precisamos ouvir isso aqui e ficar atento. A igreja nada tem de mais importante e de mais próprio do que despertar em todos os catecúmenos, aqueles que ainda não foram batizados, os pais, padrinhos dos batizandos, despertar a fé verdadeira e ativa, pela qual, dando sua adesão a Cristo, iniciam ou confirmam o pacto da nova aliança. Meus irmãos, e aqui, sempre quando estamos vivendo a experiência desta preparação de forma presencial, que podemos contar com a presença de todos, nós sempre, de forma dinâmica, jogamos o questionamento: por que da preparação do batismo? Por que nós nos preparamos para batizar os nossos filhos? Então, a preparação é a resposta, enquanto igreja, visando despertar em todos o desejo de viver intensamente o seu batismo. É a resposta da igreja a este convite. Nós precisamos, enquanto igreja, papa, bispos, padres, os diáconos, os leigos que vivem experiência de estar inseridos nas pastorais, nos movimentos, que se dedicam no trabalho da igreja, despertar nas outras pessoas, ou trazer para essa realidade de adesão a Cristo, de viver intensamente o seu batismo. O batismo, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele nos introduz na igreja, ele nos incorpora ao corpo místico de Cristo. Ele nos torna seus membros, fazendo de nós templos do Espírito Santo. Meus irmãos, pelo batismo, nos tornamos templos do Espírito Santo. E aqui, mais um questionamento para mim, um questionamento para você, para todos nós batizados. Se pelo batismo eu me torno templo do Espírito Santo, como eu estou cuidando do templo do Espírito Santo que sou eu? Como eu estou vivendo a minha realidade de batizado? Como eu estou vivendo o meu batismo? De que forma eu me comporto lá na minha casa, junto à minha família? De que forma eu me comporto no meu ambiente de trabalho? Como eu estou vivendo o meu batismo? No meu momento de lazer, sim, porque eu sou batizado não somente para viver a experiência de ir para a igreja e lá me comportar, não,
eu preciso também viver o meu batismo em todos os momentos da minha vida, na sociedade, no ambiente de trabalho onde eu estou inserido, na faculdade, na escola. Eu sou o templo do Espírito Santo, e esse despertar em nós, o desejo da igreja de despertar em todos, mas especialmente em nós, esse desejo de viver bem o batismo, procurando estar atento. Eu sou o templo do Espírito Santo. Tantas das vezes nós limpamos bem a nossa casa, cuidamos lá da nossa residência, do jardim, da garagem, damos uma organizada. Precisa ser assim, deve ser assim. Mas e agora, quanto mais isto, eu sou o templo do Espírito Santo, a morada eterna da Santíssima Trindade, um sacrário vivo da presença de Jesus pela ação do Espírito Santo no batismo. E como que eu estou cuidando disso? De que forma que eu estou zelando? E aí o nosso irmão, seu João de Nart, já nos falou da realidade dos sacramentos, que precisamos buscar sim a Eucaristia, mas sobretudo também precisamos buscar a confissão. É esse zelo, esse capricho que eu preciso ter com o templo do Espírito Santo, viver os sacramentos. O batismo é um gesto amoroso de Jesus Cristo. O seu efeito, ele é invisível aos olhos, mas a fé nos diz que ele devolve a vida divina que os primeiros pais haviam perdido. Voltamos lá na realidade nossa inicial, o primeiro pai, Adão e Eva, o pecado, o desejo de querer ser Deus, não como Deus, mas querer ser Deus, Isso criou essa realidade nossa. Mas o batismo nos devolve a vida divina que os primeiros pais haviam perdido através do pecado. Meus irmãos, o batismo, ele confere àqueles que são batizados o perdão de todos os pecados atuais, se por acaso alguém os tiver na hora do batismo. Dessa maneira, nos torna filhos queridos de Deus. O batismo nos torna templos do Espírito Santo. O batismo confere a nós o perdão dos pecados, e o batismo nos torna filhos queridos de Deus, aptos para receber a herança que nos preparou, e ao mesmo tempo nos torna irmãos uns dos outros. No batismo, Jesus nos convoca para uma missão: continuar a obra dele com os dons e os meios que nos deixou à nossa disposição. Já nos foi falado também, não precisamos repetir aqui, mas os dons do Espírito Santo, os carismas que cada um de nós os temos, nos são concedidos. Colocar aquilo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer de fazer, a serviço do irmão, a serviço da irmã, a serviço da comunidade. Viver uma experiência de igreja viva, viver a experiência do templo do Espírito Santo que sou eu, ser irradiado para as outras pessoas. Jesus fala do batismo lá em João 3:27, e ali era uma partilha, uma conversa, um diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus diz assim: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, isso é para mim, é para você, para todos nós. Em verdade te digo, em João 3:2-7 está escrito: ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. Eu quero ver o reino de Deus. Eu sei que você também quer ver o reino de Deus. Todos nós queremos, mas nós precisamos nascer de novo, e é nos conferida essa graça através do sacramento do batismo. Meus irmãos, Jesus, ele ensinava que as condições necessárias para o reino de Deus é a vida nova que se recebe por intermédio do batismo. A vida nova que nós recebemos no dia em que fomos batizados. Mas precisamos fazer uma caminhada, precisamos dar passos, precisamos viver aquilo que Jesus nos pede. Lá em Marcos 16, nos versículos 15 e 16, Jesus disse aos seus discípulos, e diz para mim hoje, para você, para todos nós: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Meu irmão, minha irmã, fiquemos atentos a isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Ser batizado significa incorporar-se à comunidade dos discípulos de Cristo. Ser batizado significa incorporar-se à comunidade dos discípulos de Cristo. Não podemos esquecer disso. Eu sou discípulo de Cristo, você é discípulo, discípula, somos discípulos. Lá em Romanos 6:11, diz que pelo batismo nós somos sepultados, mergulhados na fonte com Cristo, na sua morte, para sermos pessoas ressuscitadas plenas de vida. Lá em Romanos 6:3 diz que pela água da fonte batismal, todas as pessoas são enxertadas em Cristo. E na 1 Coríntios 12:13 está escrito: pela água da pia batismal, na ação do batismo, nós somos inseridos, toda e qualquer pessoa batizada é inserida no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E para quê? Mas para que eu sou inserido? Para que eu sou enxertado? Para que eu sou incorporado no corpo de Cristo? Para na diversidade de carismas nós servirmos a comunidade e a humanidade. Coloque, meu irmão e minha irmã, coloque os teus dons, os teus carismas que lhes são conferidos pela graça de Deus, pela presença de Jesus na tua vida e na ação do Espírito Santo. Coloque a serviço da comunidade, a serviço da humanidade. Mas onde que eu posso colocar, diácono? O que eu posso fazer? De que forma que eu posso contribuir? São muitas as pastorais, os movimentos, são muitas realidades nas quais nós podemos estar nos inserindo, contribuindo, colaborando. Tem alguns que têm facilidade para falar, vamos ajudar a evangelizar, apresentar a boa nova, vamos ser catequista, vamos abrir o nosso coração. Tem gente que tem facilidade para ler, gosta de ler, vai fazer uma liturgia na tua comunidade, na tua capela, na tua igreja. Tem gente que tem facilidade para cantar, para se expressar, né? Vamos então buscar viver essa experiência do músico lá na minha comunidade. Vou ajudar nas missas, vou ajudar naquilo que eu sou convidado, estar inserido, enxertado, fazer parte desse corpo, né? Servir a comunidade, servir a humanidade. Pelo batismo, nós vivemos todas essas experiências, mas o batismo também ele nos confere a graça, e a graça recebida no batismo faz-nos pertencer a Cristo, rompendo com qualquer pretensão de desigualdade no interior da comunidade. Né? Tem muitas pessoas que não participam da vida de comunidade porque se sentiram, de certa forma, ou perceberam um certo preconceito em outras realidades, irmãos, irmãs. Né? Na verdade, nós fazemos distinção, ou fizemos distinção as pessoas, e as pessoas muitas vezes se afastam. Mas também temos as pessoas que elas buscam alguma coisa, elas não querem participar, mas elas precisam encontrar um culpado, elas precisam acusar alguém. Eu não vou participar da vida da comunidade por causa do padre, por causa do diácono, por causa daquele ministro, ou porque aquela pessoa me olhou diferente. As pessoas, não, se estamos inseridos, se somos incorporados, enxertados no corpo de Cristo, nós precisamos fazer parte desse corpo. Precisamos buscar e querer, desejar ardentemente viver o batismo, mas também viver os outros sacramentos. Participar da Santa Missa, buscar o alimento da Eucaristia, que é o alimento necessário para a nossa realidade espiritual, né? Fortalecemos o nosso corpo físico com o alimento material da nossa casa, da nossa realidade familiar, mas também precisamos buscar este alimento espiritual que é a Eucaristia, que são os sacramentos para a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que o que importa, em primeiro lugar, não é ser bispo, padre, freira, diácono, leigo, leiga, mas discípulo e discípula de Jesus. A vocação do batizando, a minha vocação, a sua, as dos nossos filhos, os quais nós estamos buscando o sacramento do batismo para eles, a vocação do batizando, antes de tudo, é o chamado para o seguimento de Cristo. E como eu estou vivendo essa realidade? Estou seguindo? Estou seguindo os passos de Jesus? Estou vivendo essa realidade? Aí nos entra a realidade da fé, a confiança,
e aquilo que nós precisamos viver intensamente. Nós precisamos confiar. Para fazer parte da igreja é necessário crer. Nós já ouvimos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Para fazer parte da igreja é necessário crer em Jesus Cristo e receber o batismo. Bom, fomos batizados e agora cremos? Temos confiança absoluta? De que forma? É um questionamento para nós. Meu irmão, minha irmã, estou vivendo o batismo? Tenho fé? Aderi e continuo a aderir sempre a este convite de viver incorporado, enxertado, inserido em Cristo ou no corpo de Cristo, que é a igreja? De que forma eu estou vivendo isso? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a fé é uma semente que Deus coloca no meu coração, no seu coração, em todo aquele que é batizado. Deus coloca uma semente, mas que deve ser cultivada com a escuta da palavra de Deus e regada constantemente pela oração, para que esta semente possa crescer, se enraizar profundamente. Quando uma planta tem raízes profundas, ela tem condição de resistir a qualquer vento. Da mesma maneira, o cristão, quanto mais aprofundar sua vocação cristã, criando raízes profundas na doutrina, mais condições terá de resistir ainda melhor quando estiver vivendo numa família. Pensemos nisso. Raízes profundas, fé, a minha confiança, o meu desejo de pertença. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. Deus deu o seu filho por amor a mim, por amor a cada um de nós, né? Vivendo numa família ou em comunidade onde se vive o amor e se participa ativamente da vida da igreja. O cristão católico batizado, ele precisa viver ativamente a vida de igreja. Precisamos viver esta realidade. Meus irmãos, nós também precisamos estar falando nesse momento sobre algumas realidades das práticas do batismo. Tudo aquilo que nós falamos até aqui, para o papai, para a mamãe, para o padrinho, para a madrinha que estão participando dessa realidade hoje, um questionamento. Papai, mamãe, como você escolheu o padrinho e a madrinha para o teu filho? Após ouvirmos falar de todas as realidades até aqui, os passos que nós demos, ouvimos falar sobre a realidade familiar, ouvimos falar sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, ouvimos falar sobre a realidade de nós termos a necessidade de nos aprofundarmos, de termos raízes profundas na escuta da palavra, na nossa fidelidade à oração, à vida de comunidade, à vida de igreja. Agora, uma pergunta para mim, papai e mamãe: de que forma eu escolho o padrinho para o meu filho, para a minha filha? A escolha dos padrinhos é importantíssima. O padrinho, ele não existe como se fosse um enfeite de presépio. Olha pai, olha mãe, o padrinho não existe como se fosse um enfeite de presépio. Ele é escolhido para uma missão. Padrinho, madrinha, presta atenção aqui. Você é escolhido para uma missão: ajudar os pais na educação cristã do filho. Veja que responsabilidade que me é conferido pela graça de eu ser escolhido para padrinho e para madrinha. Eu tenho uma missão, é ajudar o pai, ajudar a mãe na educação cristã do filho. Por isso, todo padrinho deve ser escolhido em função do batizando, em função do meu filho, em função da minha filha. E não porque é amigo de pescaria do pai, não porque é amigo lá no trabalho, não porque nós vivemos experiência de lazer juntos ou tomamos uma cerveja junto, não. Ou porque é rico, muitos ainda escolhem porque tem uma certa condição financeira, aí pode dar um bom presente, um presente gordo, né, para o afilhado no Natal, na Páscoa, no dia do aniversário. Quando lembra
que tem um afilhado. A missão principal dos padrinhos é ajudar o afilhado a ser um coerente discípulo de Cristo, e o fará por meio da palavra e principalmente do testemunho. Quando estamos de forma presencial, sempre perguntamos: de que forma você escolheu o padrinho, a madrinha para o teu filho? E as pessoas falam diversas realidades, mas sempre se esquecem da palavra testemunho. Testemunho de cristão autêntico, de cristão verdadeiro, daquele que vive o seu batismo intensamente, é coerente na fé, participa da vida de comunidade da igreja, vive os sacramentos e os mandamentos, é exemplo lá dentro da sua casa, junto à sua família, no ambiente de trabalho, na sociedade. É assim que nós escolhemos, pelo testemunho. Mas pode ser amigo meu? Claro que pode. É um amigo meu que vive o batismo intensamente, é aquele que toma minha cervejinha de repente, lá no final de semana, num domingo, numa festa. Eu posso convidar uma pessoa, se ele já fez toda a sua realidade, viveu toda a sua realidade do seu batismo, é uma pessoa que participa da vida da comunidade? Claro que sim, claro que pode. Mas eu tenho alguém hoje diz assim: mas eu convidei, aquela pessoa é rica, agora vão dizer que eu convidei. Rico que vive a experiência do batismo, um rico que tem posses, tem bens materiais, mas que partilha daquilo que tem, de que vive a experiência de ser caridoso, faz a experiência de caridade, que também ajuda os outros. Por que não? Claro que pode, mas sobretudo, papai e mamãe, escolha pelo testemunho coerente de fé, coerente, a pessoa que vive a realidade. O padrinho, ele deve ser uma pessoa batizada. Claro, como que você vai escolher uma pessoa não batizada para ser padrinho ou madrinha do teu filho? Precisa ser batizada, crismada, precisa ser católica. Claro, se é batizado, se é crismado, católico, para que possa exercer a sua missão. Meus irmãos, se a pessoa não vive a vida cristã, não participa da comunidade, é amaziado, infiel, blasfemador, injusto, como pode exercer sua missão? E tem gente que diz assim: mas eu convidei alguém lá de outra denominação religiosa, porque aquela pessoa, ela era católica e mudou de religião. Não pode. Se é de outra religião, de outra denominação, ela merece todo o nosso respeito, o nosso carinho. Mas como poderá dar ao batizado aquilo que não tem? Não pode. Um peixe jamais poderá ensinar um pássaro a voar. Guarde isso, pai, guarde isso, mãe. Um peixe jamais poderá ensinar um pássaro a voar. Padrinhos católicos, padrinho coerente na fé, padrinho que participa da vida da comunidade, vai me ajudar na minha missão de educar o meu filho na fé. Vai ajudar na minha missão de educar o meu filho na fé cristã católica. Outra realidade, que os padrinhos sejam coerentes. Os padrinhos precisam ser coerentes, mas por quê? Porque a igreja deseja que os padrinhos, sendo coerentes, eles tenham as devidas condições de ajudar o batizando com palavras e exemplos. Palavras e exemplos, uma vez mais, o meu testemunho servindo de alimento para o meu afilhado, o teu testemunho servindo de alimento para os vossos filhos, para os vossos afilhados, o nosso testemunho enquanto comunidade reunida, servindo para alimentar os nossos filhos, os nossos afilhados, crianças, adolescentes e jovens, despertar neles um desejo de dar continuidade, de participar na vida de comunidade, Fiz a escolha correta dos padrinhos, agora vem um grande questionamento. Agora já esse questionamento para mim é muito importante, mas muito mais para você. Fiz a escolha correta dos padrinhos? Fiz. Como que eu responderia isso? Os pais terão escolhido bons padrinhos se puderem dizer: filho, filha, siga o exemplo do teu padrinho. Siga o exemplo da tua madrinha. Pai, mãe, se você puder falar para o teu filho isso, você escolheu bem o padrinho e a madrinha para o teu filho. Se você não pode falar, e talvez agora você esteja pensando: que escolha que eu fui fazer, de que forma que eu escolhi, meu Deus, o que eu fiz? Meus irmãos,
Se vocês não puderem dizer isso para os seus filhos, vocês não fizeram uma boa escolha. Mas existe aqui uma realidade a qual nós vivemos por consequência da celebração do dia do batismo do nosso filho e do nosso afilhado. No dia da celebração do batismo, nós somos convidados a renovar as promessas batismais. Eu sou batizado, mas eu não estou vivendo na profundidade a minha coerência. Mas eu fui escolhido para padrinho e para madrinha. No dia do batismo, nós renovamos as promessas batismais. Renove essa promessa com coragem, com vontade, sobretudo com fé. Eu creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana, eu creio. Eu renuncio tudo aquilo que causa divisão. Talvez a gente está vivendo experiência de divisão na casa, no trabalho, na comunidade, na sociedade. A gente está vivendo. Eu quero renunciar tudo isso, a isso que causa divisão. Meus irmãos, é a possibilidade que nos é aberta, que nos abre para nós. E nós, a partir dali, pensa que bonito, meu irmão e minha irmã, no dia do batismo, onde eu celebro o batismo da minha filha, do meu filho, ou do meu afilhado, da minha afilhada, nesse dia eu renovei as promessas batismais, e a partir dali eu busquei viver de forma coerente a minha fé. Então, dessa parte, meus irmãos, da escolha do padrinhos, você não pode abrir mão. Escolha você, pai, você, mãe, os padrinhos para o teu filho. Mas uma realidade importante nas práticas do batismo, a escolha do nome da criança. De que forma que eu escolho, de que forma que eu estou escolhendo, que eu escolhi o nome para os meus filhos. Tão importante seria se as pessoas se preparassem primeiro, fizessem a preparação do batismo e depois escolhessem o nome para os filhos. O nome da criança seja escolhido pelos pais. Sabe, chega de pedir para alguém que está lá longe da tua realidade familiar, alguém que não pertence à vida de igreja, de comunidade, talvez porque é um conhecido meu, gosto tanto daquela pessoa, o patrão, o padre. A pessoa vai e diz, dá para você escolher o nome do meu filho, da minha filha? Vai ser um menino, vai ser uma menina. Você, não, responsabilidade da escolha do nome é do papai e da mamãe. Conversem, busquem o diálogo, né? Nós precisamos estar vivendo essa experiência juntos. Qual é o nome, né? Seja um nome que mais tarde não envergonhe a criança diante dos colegas. Escolher nome com significado na Bíblia, nós temos ali a possibilidade, nos é aberta uma possibilidade muito grande de escolha de nomes para os nossos filhos e todos com significados. Um nome fácil de ser pronunciado, para que não seja trocado por apelido. Meus irmãos, minhas irmãs, tem gente que até escolhe nomes lindos, bonitos para os seus filhos, nomes com significados. Vamos citar um exemplo. Eu sempre pergunto lá na preparação presencial, tem alguém chamado Joaquim? Pode ser que tenha, muitas das vezes não tem. Então Joaquim é um exemplo. Joaquim, né? Avô de Jesus, Joaquim e Ana. Tem gente que escolhe Joaquim. No momento da celebração do batismo, o padre, o diácono, o bispo ou o ministro que recebe a autorização para isso, no momento do batismo, na pia batismal, ele pergunta qual é o nome da criança. Joaquim. Naquele momento, Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus me conhece pelo nome. Deus me conhece pelo nome. Mas tem gente que a partir dali, ou já antes da criança nascer, já está chamando o Joaquim de Quinzinho, está chamando o Joaquim de Joca, está chamando o Joaquim de tantas outras realidades por apelidos, mas não chama de Joaquim. Meu irmão, minha irmã, o nome mais belo que alguém possa ouvir é o nome de batismo. Então não vamos trocá-lo por outro. Não vamos trocar por apelidos. Aqui é apenas um exemplo. E ter isso em mente e no coração. Deus me conhece pelo nome. Deus conhece você pelo nome. Deus nos conhece a todos nós pelo nome. Outra realidade, meus irmãos. Onde nós realizamos o batismo. Onde nós realizamos. Onde nós vivemos a experiência do sacramento do batismo. O batismo é realizado na comunidade a qual pertencem os pais da criança.
É ali que o batizando será iniciado na sua vida cristã comunitária, né? Chegando na idade dos 9 anos, ele vai para a catequese, vai fazer a sua experiência de catequese durante 3 anos, aí já busca, vivendo a experiência de mais um sacramento. A primeira Eucaristia e a Eucaristia para toda a sua vida. Ah, mas a primeira Eucaristia depois não participa mais da comunidade, não participa mais da vida da igreja? Não. Inserido pelo batismo, enxertado, incorporado, vivendo a experiência, né? Primeira Eucaristia, vou viver a experiência de participar da comunidade. E também a realidade de observar o exemplo e testemunho de seus pais. Pai e mãe, é importantíssimo o nosso testemunho para o nosso filho, para o nosso afilhado também. Sabe, não adianta nada nós mandarmos os nossos filhos para a igreja, mandarmos os nossos filhos para a catequese e nós não vivermos junto com eles esse tempo de catequese, de preparação, da busca da Eucaristia, da busca do crisma. Nós muitas vezes não vivemos, nós somos convidados para participarmos de um encontro junto com nossos filhos, criamos muitas desculpas, né? Para cada culpa uma desculpa e não participamos junto com eles. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ser exemplo, testemunho para os nossos filhos. E claro, né, dos padrinhos também precisam também fazer a experiência de serem testemunho para os seus afilhados. E todos nós, toda a comunidade de cristãos, católicos, nós precisamos dar o nosso testemunho de fé para os nossos batizandos. O batismo ele é um só, por isso, cuidado. Nós precisamos ter um cuidado especial. O batismo é um só. Ele acontece na comunidade a qual pertencem os pais da criança. Então nós precisamos ter um cuidado aqui, quando nós somos convidados para batizar um afilhado em casa. E muitos de nós ouvimos falar sobre isso, né? Às vezes escolhe um padrinho e uma madrinha, a mãe escolhe o padrinho e a madrinha para batizar na igreja, o pai escolhe um padrinho e uma madrinha, meio que se atravessa ali. E daí o que fazemos agora? Ah, não, então vamos fazer assim. Esses aqui batizam em casa, esses aqui batizam na igreja. Não pode. É só olhar o Código de Direito Canônico, nessa parte onde fala do batismo. Não pode. O batismo é um só, acontece na comunidade a qual pertencem os pais da criança e nós precisamos ter consciência e responsabilidade no momento em que formos escolhidos para batizar lá em casa, de poder ter essa consciência, coerência, ajudar os pais a entenderem que existe um só batismo, tá? Então o batismo em casa é desnecessário. O lugar certo para batismo é a comunidade, a igreja a qual pertence os pais do batizando. Só se deve batizar em casa, aqui abrimos um parênteses, só se deve batizar em casa ou em qualquer outro lugar, na maternidade, no hospital, somente se o batizando está correndo risco de morte. Precisamos ter consciência disso. Batizar em casa, na maternidade, no hospital ou em qualquer outro lugar, só acontece se a criança está correndo risco de morte. Tá? Outra realidade, para o dia do batismo, mães, alimentem bem as crianças antes de sair de casa. Venha preparada, né? Não vai esquecer da mamadeira, não vai esquecer da toalhinha, do paninho para limpar, da fralda, coisas práticas, mas nós precisamos estar falando aqui, porque nós nos deparamos com realidade no dia da preparação do batismo, que a criança, ela está com fome, a criança está faminta, e tem mães que já não oferecem mais o seio para os seus filhos, né? Então precisa trazer, vem preparada, mãe, mas alimente bem antes de sair de casa. Preocupe-se com o batismo e não com o fotógrafo, né? Como que eu vou sair na foto, arrumando o cabelo, a roupa. Não, preocupe-se com o batismo, com o sacramento do batismo do vosso filho, tá? E a criança chorou, tá chorando, bom, chorou, tá chorando. Não se preocupe com isso. A celebração do batismo, ela vai ocorrer da mesma forma. É graça para o teu filho, é graça para a tua filha, é graça para o meu afilhado, para a minha afilhada, esse momento. Então, não vou me preocupar com as outras coisas. Me concentro aqui, né? Viver a experiência do sacramento do batismo. Convidem toda a família. Claro que no momento que nós estamos vivendo não podemos, mas para a celebração do sacramento do batismo, nós convidamos toda a família. Convidamos os amigos. Por que não convidar o avô, a avó, né? Os parentes, os irmãos,
trazer uma realidade, trazer crianças já grandinhas, mas que ainda não estão na catequese, até para nós podermos explicar para essas crianças também algumas realidades através daquilo que elas estão observando, através do sacramento do matrimônio. Então, é importantíssimo a nossa participação de forma adequada. Explicar para os filhos, para aqueles que já podem entender, que não se batiza para afastar mal olhado, né? Tem gente que diz assim, tem que batizar o quanto antes para afastar mal olhado, né? Porque a criança não dorme, eu sei que se eu batizar a criança vai dormir, para ela ficar boa porque tem um probleminha, o diácono brinca, né? Tem brotoeja, saiu não sei o que, tá? Tem amarelão, vou batizar. Não, nós batizamos os nossos filhos para que eles se tornem filhos de Deus, não para ter sorte, né? Ou também tem gente que diz assim, eu vou batizar para não ficar feio diante da comunidade, mas eu só vou batizar por isso, porque eu não participo da vida da comunidade. Incoerência com a fé, incoerência com o sacramento. Batizamos para que os nossos filhos, ou para que nós nos tornemos filhos de Deus. Muito bem, da prática do batismo ainda, e aqui o diácono já está quase encerrando, prática do batismo, existe ali uma realidade de documentos que nós precisamos trazer por ocasião do momento da inscrição, quando nós fazemos a inscrição na secretaria. A inscrição é feita na secretaria aqui da paróquia, tá? É de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 14 às 18, e no sábado, das 9 ao meio-dia. E quando que eu faço? Na semana em que você vai batizar. Todo terceiro sábado do mês nós temos o batizado aqui. Em condições normais, nós temos o batizado aqui na paróquia. Então você vem durante a semana fazer a inscrição. Aí você tem que trazer alguns documentos, tem que trazer a certidão de nascimento da criança, você tem que trazer a certidão de casamento do papai e da mamãe, ou um comprovante de curso de legitimação, né? Se ainda não são casados e moram juntos. O comprovante do curso de batismo que você vai receber no término desta realidade, né? No término da nossa preparação, você vai receber um certificado, esse você tem que trazer também. Se os padrinhos forem casados, você tem que trazer a certidão de casamento religioso dos padrinhos. Agora, se são solteiros, o comprovante que são crismados, tá? É importante trazer essa documentação. E, claro, a autorização da paróquia em que participam para o batismo de crianças em outras cidades. Eu moro em Carambeí, mas eu quero batizar em Ponta Grossa, numa outra paróquia. Você não vai conseguir batizar lá se você não levar uma autorização da tua paróquia, tá? Mas pai e mãe, incoerência também, né? Incoerência. Nós vivemos aqui, o nosso filho vai ser batizado aqui. É aqui que ele vai ser iniciado na sua caminhada de vida cristã, pai. Agora muitas vezes eu estou preocupado com uma igreja mais bonita, com uma igreja mais enfeitada, com um padre que é mais meu amigo, ou um diácono que é conhecido, um diácono conhecido, amigo meu, vou batizar. Não, você tem que pensar em você, você tem que pensar no teu filho, é aqui que ele vai viver a experiência, na sua catequese, na sua caminhada de cristão, é aqui que você pode dar o exemplo, o testemunho para o seu filho, para o seu afilhado. Então, batizar na paróquia onde nós moramos, onde nós habitamos. Então eu agradeço a vocês, né, por esta participação, agradeço a vocês pela oportunidade que vocês nos dão de nós também vivermos intensamente o nosso batismo, por ocasião de nós estarmos à frente, mas à frente junto com vocês, à frente junto com vocês, é tão bom para nós. Não pense, né, o diácono Ernesto que vos fala, nós já temos 20 anos de caminhadas em preparação de batismo. O seu João de Narte, nosso irmão que me antecedeu, ele já tem mais de 45 anos em preparação para o batismo. E os outros irmãos também da mesma forma. Mas vocês que nos permitem isso. E cada vez que nós vivemos a experiência da preparação do batismo, nós percebemos o quanto mais nós precisamos caminhar ainda. Quanto mais eu preciso caminhar ainda para cada vez mais alimentar a minha fé através da oração, dedicar-me cada vez mais na palavra de Deus, me dedicar cada vez mais a ser um coerente testemunho para as pessoas com as quais eu convivo, em especial começando lá na minha casa, na minha família, para minha esposa,
para a minha filha e para aqueles com os quais eu convivo. Quero deixar aqui uma pequena oração, uma bênção para você, papai, mamãe, para você que é padrinho e madrinha. Gostaria de pedir nesse momento que colocássemos a nossa mão direita sobre o nosso coração. É o momento que nós queremos pedir que a presença de Deus em Jesus e na ação do Espírito Santo venha ao nosso encontro. Que nós sejamos fortalecidos pela graça do sacramento do batismo todos os dias da nossa vida, das nossas vidas. Que busquemos como pai, mãe, padrinho e madrinha viver intensamente o sacramento do batismo, o qual já me foi conferido, dando um bom testemunho para o meu filho e para o meu afilhado. Rogamos a proteção de Maria, Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da nossa paróquia. Também pedimos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira e rainha do nosso Brasil, que protejam os nossos filhos, que os nossos filhos encontrem sempre no colo da mãe, no colo de Maria, um local adequado para poderem viver e conviver, alimentar a sua fé. Mas que nós não nos esqueçamos que o alimentar a fé do filho e do afilhado passa pelo meu, alimentar-me pela fé, pela oração, pela palavra de Deus e pelo testemunho que dou na experiência que faço de vida comunitária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos.